Começa aqui mais um Comissão Executiva, seja muito bem-vindo. O Governo quer este ano encaixar cerca de 2 mil milhões de euros com privatizações, são mais 314 milhões do que o anunciado inicialmente, facto que é justificado pelo Ministro das Finanças com a meta de 2010 que não foi atingida. O Executivo acredita no valor das empresas, mas admite vender outros ativos do Estado para atingir o objetivo. O que não admite é privatizar o Banco Público ou parte dele, como propõe o PSD, que o Governo tem acusado de ser muito liberal em matéria de privatizações. O PSD devolve a acusação, mas no sentido contrário, apelidando o PS de ter um programa pouco robusto. Posição bem diferente têm os partidos mais à esquerda. Para o Bloco, nas palavras de Francisco Louçã, as privatizações são um ataque à democracia, à economia, a toda a gente e um mau negócio. Para refletir sobre a política de privatizações e, em particular, sobre o Banco Público, são convidados Eduardo Cabrita, deputado do PS, Rui Leão Martinho, é bastonário da Ordem dos Economistas, e José Almácia, é comentador residente deste Comissão Executiva. Muito bom dia, meus senhores. É um gosto tê-los aqui. E começo por si, Rui Leão Martinho, para lhe perguntar se privatizar é uma solução para reduzir a dívida pública. Bom dia. É com certeza uma solução para reduzir a dívida pública, mas além disso faz parte do sistema em que vivemos. Nós vivemos num sistema e numa democracia assente num sistema de mercado e, portanto, nós vamos ter empresas de capital privado, de capital público, de capital misto, cooperativas. Tudo isto é adaptável, digamos, dentro do modelo de sociedade em que vivemos e a que escolhemos viver. Ora, privatizações são importantes se, por acaso, vêm a introduzir mais eficácia, mais eficiência e criar empresas mais rentáveis em relação àquilo que elas eram antes de ser privatizadas. Para além disso, e também ao longo dos anos, desde 1980 e muitos, 90, nós temos vindo a fazer privatizações em Portugal por dois motivos. Primeiro, porque efetivamente era necessário voltar a trazer para o mercado tudo aquilo que foi nacionalizado no pós-25 de Abril. E foi muito. E em segundo lugar, porque também é evidente, por vezes o Estado tem que ter receitas e faz as suas privatizações. Nós estamos neste momento com um setor ainda público grande, setor que em determinados casos já há muito tempo fazia parte dos planos dos governos e deste governo que temos há cerca de 6 anos para virem a ser privatizados, mas tem dependido um pouco de como o mercado se comporta. E neste momento isso tem sido um pouco condicionador das decisões de privatização. Mas partindo do princípio de que os mercados também se estabilizam e de que as oportunidades e as janelas de oportunidade, por vezes, aparecem mesmo em momentos muito difíceis, eu penso que é bom que qualquer governo, e este governo, tenha o seu programa de privatizações e aproveite nessas janelas fazer exatamente as operações. Não é curioso que estamos numa altura em que mais se precisa de vender para abater dívida pública, mas é o pior momento para vender. É um momento em que os mercados estão de olhos postos em Portugal, os ratings das empresas públicas estão a descer. Como balancear aqui estas duas questões para vender bem? Para vender bem, neste momento, como acabou de dizer, a situação do mercado não é mais favorável, não é? Portanto, nessa altura devia-se repensar, é evidente, estou perfeitamente de acordo que há que privatizar e para dar um pouco mais dela ao mercado, porque o Estado de posse das empresas, portanto, não faz isso, mas a situação não é favorável. Há um aspecto, e já agora deixe-me completar aquilo que disse o Dr. Rui Martinho, que o privatizar, ele disse muito bem, e eu gostava de enfatizar, que é para reduzir a dívida. Portanto, o que a gente tem feito, o país tem feito recentemente, portanto, usa-se o dinheiro da privatização para despesa. Ora, isso é que está errado. Não é? Portanto, nós devemos procurar. Há dois parâmetros aqui. Um é que temos de ter um orçamento equilibrado, procurar equilibrar o orçamento e privatizar para reduzir dívida. Agora, se for privatizar para gasto, então eu não estou de acordo que se privatize. Portanto, a política de privatização aí devia ser repensada. Não é? Eu não vejo que neste momento haja condições no mercado para se privatizar. Portanto, estou totalmente de acordo que há que privatizar, saber o quê. Não só, portanto, tínhamos falado que era a questão que estava em cima da mesa, que é o problema da Caixa Geral de Depósitos, mas já lá vamos, portanto, já lá vamos. Mas há outras empresas que ainda estão no universo do Estado, não são muitas, mas, portanto, há que repensar tudo isso e se calhar aguardar para uma melhor oportunidade que o mercado seja mais favorável. Hoje não. Vamos saber já quais são as empresas que estão nesta órbita de privatização. Para já gostava de lhe perguntar se é como diz Jerónimo de Sousa, o PSD quer privatizar praticamente tudo.
O PSD, não sei, não sou o próprio... O PS. Bom, de maneira alguma, bom dia. De maneira alguma, o Partido Socialista tem uma visão da economia assente numa ideia de economia social de mercado. Isto é, defendemos que o Estado deve ter um papel ativo, um papel regulador, mas que a dinâmica de mercado deve presidir numa correlação entre um setor privado dinâmico, inovador, virado para a internacionalização e aquilo que é a salvaguarda de uma defesa do interesse público. E é por isso que o programa de privatizações constante do programa de estabilidade e crescimento, aprovado ano passado, é desse que estamos a falar, dado que a revisão, aliás, que abriu a crise política recentemente, apenas referia valores, não tinha um elenco de novas empresas. O programa de estabilidade e crescimento tinha um calendário com um conjunto de empresas que entre 2010 e 2013 se previa a sua privatização, que tinha intervenções de tipo vário. Conseguir parcerias de racionalização, por exemplo, nas áreas tecnológicas da defesa, ter zonas não de privatização, mas em bom rigor de concessão de serviço público, por exemplo, na área dos transportes suburbanos, aprendendo com aquilo que, por exemplo, é a experiência rentável da exploração da Fertagos na área suburbana de Lisboa, e tinha a redução com um objetivo também de abate à dívida, não de despesa, mas de facto de redução de dívida pública. Seria errado privatizar para fazer despesa nova, por exemplo, na redução da participação do Estado em empresas como a Galp ou a EDP. Mas mantém-se o objetivo de 2 mil milhões para este ano com privatizações de empresas? Repara o seguinte, nós neste momento estamos numa fase, o compromisso é um compromisso assumido por Portugal no contexto europeu. E é um compromisso, esse programa de estabilidade está em vigor. Bom, deverá ser atualizado, essa é uma questão de outro tipo que neste momento colocamos face ao bloqueio criado pela abertura de uma crise política, mas é um compromisso que vai até 2013, deve sempre ter em conta aquilo que é o sentido de mercado e a boa oportunidade para realizar operações. Elas não se devem fazer só por fazer, porque também por essa forma se está a salvaguardar o interesse público. Mas acha que este ano vai ser um ano benéfico para conseguir pelo menos esses objetivos? Bom, já repara, afirmados? depende daquilo que estivermos a falar. Isto é, se estivermos a falar aqui por exemplo, de uma redução. Se estivermos a falar, a TAP implica opções estratégicas que naturalmente só um novo governo é que deverá assumir aí a sua decisão. Ainda que a TAP, fundamentalmente, mais do que o volume que está em causa, o que está em causa no caso da TAP é a defesa do interesse estratégico de manter uma empresa que permita salvaguardar a função de plataforma de Portugal nas ligações à África e ao Brasil. Esse não é exclusivamente um elemento financeiro, obviamente esse é relevante, mas não é exclusivamente o elemento financeiro que deve ser tido em conta no caso da TAP. Aliás, a TAP internamente está a decorrer neste momento um processo de libertação de ativos, libertação de ativos que têm penalizado as contas da TAP. Isto é, a TAP tem tido resultados, mesmo num contexto de combustíveis altos, tem tido resultados muito positivos naquilo que é o seu main core, o transporte aéreo, tem sido penalizado por atividades laterais como o handling e, por isso, o processo de privatização da Ground Force, que é um processo autónomo da privatização da... Bom, está a decorrer, enfim, não tenho detalhes, mas sei que foram recebidas várias propostas, e esse é um processo que é gerido pela própria TAP. Antes de entrarmos e particularizarmos algumas empresas que importa aqui analisar, gostava apenas de lhe perguntar qual é a estratégia em relação aos ativos. Quais são os que devem ser mantidos? Quais são os que devem ser vendidos? Qual é a estratégia do PS nessa matéria? Bom, mas a estratégia aqui, temos de ver aqui setor a setor. Isto é uma estratégia sem preconceitos, isto é, sem aquilo que são ortodoxias ideológicas. Nem uma ortodoxia
dita liberal, que conduz ao desastre dos transportes na privatização no Reino Unido, ou ao desastre da banca irresponsável que levou hoje à nacionalização de quase toda a banca irlandesa. Isso é fruto, diria que, de uma ortodoxia ideológica de direita, nem uma ortodoxia ideológica esquerdista que pense que estamos ainda em 1975. Isto é, o Estado tem... É preciso definir um princípio de que o setor privado é decisivo para a mobilização da inovação e da projeção da economia portuguesa, mas que o Estado deve reter uma intervenção em setores em que armas como a Caixa Geral de Depósitos, no setor financeiro, e foi provado, sobretudo na crise dos últimos anos, quanto isso foi decisivo no caso português. Ou a salvaguarda das obrigações de serviço público no modelo de privatização, por exemplo, do CTT, ou de parcelas do setor dos transportes que estão no programa 2010-2013, são aqui elementos essenciais. Isto é, sem pautarmos por uma preocupação de um misto de regulação com o reconhecimento que nos inserimos num quadro de economia de mercado, numa preocupação de defesa do interesse público, e deve ser essa a ótica de intervenção do Estado.